De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso, até às 11h30 da manhã. Muita informação, muita diversão. E agora é hora de entrevista. Você sabia que há um ano existia cerca de 70 mil ações na Justiça pedindo a revisão da aposentadoria por pessoas que voltaram ao mercado de trabalho? Naturalmente, o objetivo dessas pessoas era buscar uma condição melhor dos seus rendimentos em função das novas contribuições do último período de trabalho. Claro que o governo, sempre foi reticente a aprovar essas medidas, uma vez que estimava-se um acréscimo aí de mais de 70 bilhões na Previdência com esses novos cálculos. Mas esse mês de outubro, uma medida provisória entrou em vigor com o objetivo de colocar os pingos nos is, porém nem tudo está definido ainda. E no programa de hoje, o Tudo Posso recebe o advogado Dr. Lucas Reis, especialista em direito previdenciário trabalhista, para explicar o que mudou, o que pode e o que não pode. Assunto de hoje, então, desaposentação. Doutor Lucas, bom dia. Bom dia, Rafael. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Mais um termo jurídico para entrar no dia a dia do brasileiro, é isso? Exatamente, mais um termo jurídico. É novo isso, desaposentação? A desaposentação em si já tem uma certa, um certo conjunto de decisões que envolve a desaposentação. Mas assim, o que está mais latente agora é a questão de virar ou não lei. Tá certo. Porque nós tivemos uma medida provisória que tratou um pouco sobre a desaposentação. O Congresso quis implementar essa desaposentação. Oficializar, Oficializar e foi vetado pela Presidente da República. Antes da gente entrar nesses trâmites, vamos explicar então esse termo. O que seria realmente desaposentar? Exato. A desaposentação nada mais é do que uma renúncia ao direito de uma aposentadoria que você já teve e você renuncia a essa aposentadoria para ter direito a uma outra aposentadoria. E óbvio que mais benéfica. E recebendo esse benefício mais benéfico, ele deixa de receber aquele valor que recebia anteriormente e passa a receber o valor novo. Então, na verdade, é aquele trabalhador que se aposentou cedo, muitas vezes, voltou ao mercado de trabalho ou continuou trabalhando, Exato. Seja para aumentar a renda ou seja mesmo para não ficar ocioso, só que nesse período ele continuou contribuindo. E naturalmente ele tem direito, a essa contribuição, aumentar os benefícios por uma nova aposentadoria. Exato, seria exatamente, essa que é a ideia. Porque nós temos no direito previdenciário uma situação que é o fator previdenciário. Ele foi adotado há certo tempo, em 98, 99, e esse fator, ele exigia que quando a pessoa fosse se aposentar, ela deveria, primeiro, ver qual que era a idade. Tá. Então, o perfil da pessoa que começou a se aposentar em 98 já faz parte do perfil com uma nova expectativa de sobrevida. Como a expectativa de sobrevida, em tese, aumentou, ela não poderia se aposentar muito cedo. Então, a medida, a lei foi tendenciosa para evitar essa aposentadoria muito cedo. E aí diminuiria substancialmente o valor da aposentadoria. Chega a perder 30% do valor que ele contribuía. 30%? 30%. Então, a pessoa ela se aposentava, recebendo os 70% do valor que ela contribuía e começava a trabalhar de novo. E como existe o trabalho remunerado, existe a obrigação também de recolher o INSS, recolher contribuição previdenciária para o INSS, ela começou a pagar até durante certo tempo, depois disso ela pede uma desaposentação para poder reaver esses valores que ela deu para o INSS. Tá, uma vez pra não perder. Tá, doutor Lucas, uma vez que o senhor citou aqui pra gente INSS, é no INSS que vão entrar com a ação para pedir essa desaposentação? Não, muitas pessoas têm essa dúvida realmente por conta do exaurimento do procedimento administrativo. A regra é que todo procedimento que você vai pedir para a autarquia federal, que é o INSS, a Previdência, é necessário esgotar todos os meios administrativos. Tá. Ou seja, fazer o pedido junto ao INSS, aguardar um deferimento ou um indeferimento e só a partir daí entrar com a medida judicial. Nesse caso, como não existe lei, ainda não está, a lei está pendente de ser aprovada, essa lei tem até o dia 5 para receber um veto ou uma sanção da Presidente da República, até dia 5 de novembro. Então, como não existe essa lei, o INSS sempre vai negar. Sempre. Então nem adianta ir no INSS, buscar o INSS,
que já sabe que vai ter a negativa porque não existe lei. E eles obedecem o estrito cumprimento da lei. Se o INSS fala não, para onde eu vou então? Aí vai pela via judicial. Tá. Você entra, ingressa com a ação, a pessoa pode ir diretamente no juizado especial, se o valor for até 60 salários mínimos, e lá tem um servidor que vai orientá-la a entrar com a ação. Mas é sempre sugerido que se busque um profissional habilitado para que ele dê, exatamente, no caso um advogado, ele vai dar entrada no pedido de desaposentação e aguardar um resultado aí muito provavelmente positivo. Essa tramitação é demorada? Na verdade, é demorada por conta de não existir lei e está em processo de decisão ainda lá no Supremo Tribunal Federal ou aprovação da lei. Na verdade, nós temos duas nuances. Uma é a aprovação da lei pelo Congresso, na realidade agora já foi aprovado pelo Congresso, vai para presidente vetar ou sancionar. E temos essa matéria também no STF, pendente de julgamento. Ele foi para a pauta esse ano, esse tema foi para a pauta, mas deu empate. 2 ministros entenderam que era possível a desaposentação e 2 entenderam que não era possível. Aí nós tivemos uma ministra, a doutora Rosa Weber, ela pediu vistas do processo para poder melhor analisar. Então está pendente de julgamento. Então hoje ninguém tem direito ainda, efetivo. Existem 2 frentes, então, trabalhando para que isso entre em vigor de forma efetiva. Exatamente. Isso. Você tem uma medida provisória, aguardando sanção ou não da Presidência da República, isso. E de outra forma, você tem o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, exatamente. Tá. E aí o Supremo ele já iniciou, na verdade, esse processo de análise da repercussão geral, mas não finalizou. Então, provavelmente a lei vai sair primeiro, ou no sentido positivo ou não. E só lembrando que se não houver uma sanção por parte da Presidente da República, não é que a lei acaba. Lucas, a Presidente vai vetar. É o que se espera. Ela vai vetar, até porque nós temos o dito rombo no INSS, por conta dessa situação atual que vivemos, e ela entende que, havendo a criação da desaposentação, vai onerar e muito. Chegando a onerar, eles criam uma expectativa de onerar mais ou menos 70 bilhões de reais, que é esse número que eu apresentei para vocês no começo. De quebrar. Mas óbvio que não convence esse entendimento por conta do o valor que você deposita, que você recolhe para o INSS, ele entra e dentro dos benefícios, passa pelos benefícios e não tem como quebrar, porque é uma contribuição e uma contraprestação. Tá. E não existe, ela não é crível entendermos que vai quebrar alguma vez. Mas, infelizmente, nós temos a questão da corrupção que acaba pegando dinheiro do INSS. Isso, gente, é lamentável no nosso país. Né? É lamentável. É um círculo, né? Sim. Não tem como ser imperfeito, não né, doutor Lucas? A verdade é bem essa. Exato, né? Exatamente. É bem provável que a Presidente, então, vete, mas o Congresso force isso de outra forma, Force de outra forma. Aí o Congresso, ele recebe de novo a lei com o veto da Presidente da República, manda para uma próxima pauta e, com certeza, nessa próxima pauta, vão aprovar essa lei, porque a maioria não é mais a maioria que representa a Presidente da República, então provavelmente vai ser aprovado. Mas, doutor Lucas, para o trabalhador que está acompanhando o nosso programa lá agora, né, que sabe dessa situação, voltou a trabalhar, voltou a contribuir, o que ele faz, então, diante dessa nossa conversa, sabendo que tem uma medida provisória, que pode ser vetada, que pode não ir para frente, ele vai ou não em busca dessa desaposentação hoje? Deve sempre, sim. Inicialmente é preciso fazer um cálculo para ver se compensa ou não fazer a desaposentação. Porque se ele começou a trabalhar depois que se aposentou a primeira vez e vai solicitar essa nova aposentadoria, se ele contribuiu com base no salário mínimo, ele não vai ter nenhuma vantagem no benefício novo. Tá certo. É preciso que ele contribua com valor superior ao salário mínimo ou no valor do teto. Nós temos o teto hoje em R$ 4.663,75. Isso significa que é o máximo que um aposentado pode receber? É o máximo que o aposentado pode receber. E lembrando também que não são todas as aposentadorias que dão direito a fazer uma desaposentação. Explica isso então, por favor, Lucas. Então, nós temos alguns tipos de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, mulher até 30 anos, homem 35 de contribuição, ou por idade. Por idade atingiu 60 anos mulher, 65 anos homem. E lembrando que para se aposentar por idade é necessário verter no mínimo 180 contribuições. Depois nós temos a aposentadoria especial, que é a aposentadoria quando a pessoa trabalha com agentes nocivos à saúde. Então ela pode ter uma aposentadoria com 15 anos,
25 anos ou 30 anos. Tá? Desculpe, 15 anos, 25 anos, 20 anos ou 25 anos. Essa que é a ordem. Então, a partir daí, é possível, para essas 3 classes que eu citei agora, é possível pedir a desaposentação. Se ele passou a trabalhar novamente, começou também a recolher acima do salário mínimo e próximo do teto, vale a pena. A aposentadoria por invalidez não entra nessa situação, porque subentende-se que o inválido não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, ele não pode recolher. Caso, Lucas, essa situação de invalidez dele não pode ser revista? Na realidade, a invalidez é revista. Até em função dos avanços que a ciência coloca pra gente hoje. Exatamente. Existe já na legislação a ideia de que o aposentado por invalidez faça a cada 2 anos uma perícia para ver se está apto ou não para voltar a trabalhar. Se continuar a inaptidão para o trabalho, ele continua a receber a aposentadoria por invalidez, mas não pode pedir uma desaposentação. O que ele pode fazer é retornar ao trabalho, o INSS vai dar alta para ele, está apto a trabalhar e aí começa a recolher. Só que não existe uma limitação para a quantidade de recolhimentos mínimos para poder pedir essa desaposentação. A lei já está propondo um mínimo de contribuições para que ele possa fazer jus a esse benefício. Essa lei que está em tentativa de ser aprovada. Em tese, então, o benefício ele vai contemplar a migração de aposentadoria de tempo por idade para tempo de serviço. Posso migrar para isso? Sim. De uma parcial para integral também? Pode, exatamente. Essa que é a ideia. Porque quando você está pela aposentadoria por tempo de contribuição, ela certamente vai ser menor, principalmente quem aposentou de 98 para cá, até o ano de 2015. Então, o valor vai ser bem mais abaixo. Salvo engano, 70% da renda que ele recolhia, do salário contribuição dele, salário que ele contribuía anteriormente. Então, é sempre vantajoso continuar a recolher num valor bem maior e depois pede essa desaposentação para poder tentar aumentar o benefício, né? Tem pergunta aqui, desaposentação é diferente de recálculo da renda mensal? Sim, é diferente, mas há uma diferença bem ínfima. A desaposentação é uma renúncia. Eu faço uma renúncia a um direito que eu já tenho e vou pleitear um outro direito. A revisão, eu já mantenho um benefício, eu quero manter o benefício, não quero adquirir um outro benefício, e eu vou tentar recalcular com base em alguma contribuição que eu fiz a maior ou não, isso nos anos anteriores. Ou se suspeito que algum cálculo foi feito errado. Exato, exatamente, porque como o nosso processo legislativo ele é muito rápido e muda muito, nós já tivemos época que o cálculo para aposentadoria era feito com base nas últimas 12 contribuições. Depois viram que esse valor era muito benéfico para o contribuinte, aí mudaram para as 80% maiores contribuições. Nessa história, né, quando faltaria um ano para se aposentar, então agora eu vou contribuir com um valor maior. Mas é isso que acontecia. Inclusive, a mudança foi por conta disso. A mudança foi por conta desse tipo de fraude, porque era muito mais vantajoso a pessoa não contribuir, depois chegava já no final da vida ou próximo da idade, continuava, começava a contribuir no teto e utilizava as 12 últimas contribuições para poder pleitear a aposentadoria. E ganhava, recebia. Doutor Lucas, o senhor acabou de utilizar o termo renúncia. O termo renúncia implica que eu deixo de receber enquanto o processo em andamento? Não. A renúncia, você vai renunciar ao direito daquela aposentadoria, mas como a aposentadoria, o benefício da aposentadoria, ele tem caráter alimentar, envolve uma situação mais específica, ela não pode ser extinta, ela mantém até que se resolva o pedido. Eu renuncio o direito, eu não renuncio a pensão, o benefício. Se eu perco uma ação, se eu entro com um pedido de desaposentação e acabo perdendo? Então, aí há um grande celeuma também. Por isso que é interessante fazer um cálculo para ver se é vantajoso continuar ou não com o processo. Se perder, mantém o mesmo benefício que estava recebendo. Se ganhar, ela pode optar pelo maior valor. Então, e também não vai precisar devolver o valor. A ideia é que o trabalhador não tenha prejuízo. Não tenha prejuízo. A ideia é essa, até por conta do princípio da dignidade da pessoa humana e por ser verba de caráter alimentar. O trabalhador ficou durante 25 anos, se aposentou lá no serviço público. Voltou a trabalhar no privado ou vice-versa. Vale também desaposentação? Vale também, vale para um outro
Na realidade, nós temos dois regimes, né? Que é o regime geral de previdência da Previdência Social, que é esse regime que quase todo mundo que exerce atividade remunerada está. E o outro regime é o regime próprio da Previdência, que são para os estatutários, para quem é servidor público, o vulgo funcionário público, e continua também a contribuir. São duas fontes de custeio diferenciadas, mas uma pode ajudar a outra no caso de aposentadoria. Olha, no comecinho da nossa conversa aqui, quando eu apresentei o Dr. Lucas, eu falei que existiam, pelo menos há um ano atrás, cerca de 70 mil ações na Justiça. Sim. Isso ainda é pouco. Ainda é pouco. Isso provavelmente vai dobrar se essa lei for aprovada ou se o Supremo Tribunal Federal tirar da pauta, colocar em pauta novamente e aprovar. Porque assim, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já entende que é cabível a desaposentação ou desaposentadoria. Então, muito provavelmente, o STF vai seguir o mesmo entendimento. Mas aí nós temos um impacto atuarial financeiro muito grande que dizem que pode quebrar o INSS. Mas entre mitos e verdades, eu acredito assim, o trabalhador talvez ele tenha um pouco de medo, de receio de entrar com essa ação, não tem, doutor Lucas? Tem. A grande maioria tem receio porque acha que se houver uma improcedência, vai perder o benefício que já tinha, mas não vai perder. É direito adquirido e não perde. Ele preencheu os requisitos para fazer jus a esse benefício. Então não é uma ação que vai fazer com que ele perca esse benefício. Empregada doméstica pode entrar nessa ação também? É possível? Pode, porém a empregada doméstica nós tivemos uma recente alteração que tornou obrigatório o recolhimento do INSS há poucos anos, na verdade. O INSS era obrigatório há poucos anos. Então, ela não adquiriu esse direito pelo período que nós temos aí com relação aos outros trabalhadores urbanos. Então, fica um pouco difícil provar algo nesse sentido, porque não havia um recolhimento anterior. Quando um ente falece e ele já recebia aposentadoria, aquela aposentadoria acaba ficando para uma pessoa, é isso? Para um familiar, alguém ali da casa, a esposa ou os filhos. Aquela pessoa trabalha também, ela pode pedir uma desaposentação em cima daquela aposentadoria? Não. Não? Não pode. Na realidade, ela não pode pedir uma desaposentação em cima do valor da pensão por morte. Tá. Porque a pessoa já está falecida e não pode mais. O que ela pode pedir é uma revisão, uma revisão à época da aposentadoria, que ele faria jus, que ele faleceu, no ano que o segurado veio a óbito. Então ela pede uma revisão com base nesse valor anterior. E aí o que ela recebeu, o valor que ela receber maior de benefício, impacta e vai influenciar diretamente na pensão por morte. Mas é da aposentadoria e não da pensão. Doutor Lucas, então agora vamos passar para o pessoal de casa o passo a passo para buscar essa desaposentação. Vamos esclarecer então, vamos, como eu falei, colocar os pingos nos is aí. Exato. Primeiro passo, procurar um advogado, fazer um cálculo, não ser temerário e ir diretamente no INSS. O INSS ele vai rejeitar o pedido, até porque não virou lei, e o INSS ele tem a obrigação de respeitar o princípio da legalidade. Ele só pode fazer algo em decorrência de lei. O INSS vai negar, naturalmente, que é o órgão do governo, Sim, né? Ele quer evitar esse rombo na Previdência, tem interesse, naturalmente, né? Sim, é isso. Sim. Então, geralmente, ele nega, e é o que vai acontecer. Então, após, é necessário ingressar com a ação judicial, com essa ação vai se discutir. Se for em São Paulo, os tribunais aqui de São Paulo, eles têm entendido sim que a já estão dando ganho de causa. Já dão. Inclusive, essa matéria ela subiu, passou pelos tribunais regionais federais, foi para o STJ também reconheceu esse direito, e a Procuradoria do INSS entrou com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tentando reverter essa situação, mas muito provavelmente virá lei, sim, e a desaposentação vai sair dessa repercussão e vai dar a garantia a quem realmente precisa. Que documentos que eu preciso juntar para começar uma ação como essa, doutor Lucas? Então, em princípio, nós temos um documento que é de extrema importância, chamado CNIS, que é um cadastro de informações sociais que tem no INSS. Esse CNIS tem toda a vida do segurado. Tá. Todo o valor que ele recolheu durante todos os anos. É um raio-x da vida dele. Como se fosse um raio-x da vida dele. Então ele precisa pedir esse CNIS e depois, com esse CNIS, ele vai ele ver... pede onde isso? No próprio INSS, na própria Previdência. Ele vai em qualquer agência, pede esse CNIS. Salvo engano, ele precisa, antes de ir, agendar pelo site do INSS
ou ligar 135 Perguntinha. para poder... Tem morosidade nesse processo? Muito. Porque assim, eu já imagino que o INSS suspeita do objetivo dele ao solicitar aquele documento. A ideia é que não tivesse essa demanda muito grande, né? Mas há informações de que o INSS tem colocado essas datas para abril de 2016. Então, daqui até lá, muita coisa pode acontecer. Muita coisa vai acontecer, aliás... De aprovação ou não da lei. A gente acredita que vai ter o desfecho já, então, dessa história. Seria isso? Exatamente. Então, vamos lá. CNIS em mãos, é isso? CNIS em mãos, pega toda a documentação pessoal, que é comprovante de residência, CPF, RG e carteira de trabalho. Aí leva para o advogado vai tirar cópia de tudo e ingressar com a ação a partir desses documentos. A carteira de trabalho é importante porque lá vai ter o registro e vai ter os períodos que ele, em tese, contribuiu após a aposentadoria. Levando isso, vai em juízo, o juízo vai dar sentença favorável ou não, mas se preencher os requisitos... É bem provável que seja favorável. É bem provável que seja. Depois disso, vai aguardar o tema ser resolvido no STF ou virar lei. Só após isso que a pessoa vai poder fazer jus realmente ao benefício. O problema é o seguinte, tem muito trabalhador aí aposentado que volta ao mercado de trabalho na informalidade. Exato. Aí não adianta chorar. Não adianta. Aí não adianta chorar. Se não recolhe, não tem como pedir desaposentação. Tem que realmente verter as contribuições. A lei que está para ser aprovada até dia 5, ou não, né? Aprovada medida ou não, provisória, né? A medida provisória, ela exige um mínimo de 60 contribuições para que o contribuinte possa 60 pedir. contribuições é o período de 60 meses. 60 meses. Seria Cada isso. mês Ininterruptos, Pode haver, sim, uma interrupção de algum mês, porque a pessoa pode ficar desempregada, mas o que ela não pode é perder a condição de segurado. Então ela perde, a regra geral são 24 meses. Então depois que você deixa de ter registro, você tem 24 meses para ter essa condição de segurado. Se você não perdeu, continuar a recolher, mesmo que ininterrupto ou não, você volta a ter direito atingindo as 60 contribuições. Tá? Desaposentar, então, só seria desfavorável se eu perceber que o meu benefício, o novo benefício, é menor do que o benefício atual que eu recebo. Exato. Seria essa é a desvantagem. Mas, assim, no geral, essa é a exceção. No geral, é mais benéfico, porque, via de regra, essa pessoa continuou a trabalhar, mas recolhendo acima de um salário mínimo. Se ela recebia, por exemplo, um valor de um salário mínimo pelo tempo de contribuição, agora é bem mais vantajoso. Então, vai ajudar. Isso não é um avanço da Previdência brasileira? Ao mesmo tempo que eu vejo que é um avanço, nós temos uma outra mentalidade dos governantes de ser um retrocesso. Ao mesmo tempo que nós estamos numa crescente evolução, vem esse tipo de medida e nós retroagimos ao tempo. Não dá para entender, porque assim, a Previdência, o que mantém a Previdência é o próprio trabalhador. É o dinheiro do trabalhador que está lá. Exatamente. É algo que ele lutou, suou durante toda a vida, durante todo o período, para manter justamente a dignidade depois de muito contribuir para o desenvolvimento do país, do Estado. Exatamente, né? Essa que é a ideia, porque quem diga realmente, e eu sustento e comungo desse mesmo entendimento, que não há como quebrar nunca a Previdência, porque o valor da contribuição já tem uma destinação específica. Ela só tem direito a quem contribui, só tem direito quem contribui. Então não tem como, se eu contribuir o valor está lá como crédito, de quebrar, porque ao menos que esse dinheiro esteja sendo utilizado para uma outra destinação. Bom, para concluir então, né, nós vamos até aguardar as cenas do próximo capítulo, né, até o dia 5 aí, para ver se vai ter sanção ou não da Presidência da República sobre essa medida provisória, mas independente disso, desaposentação é um processo vantajoso para o trabalhador. Em regra, é vantajoso sim. Doutor Lucas Reis, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu pela entrevista. Olha, a gente espera que você tenha entendido, tenha compreendido o assunto, mas se alguma dúvida ficou, o WhatsApp vai estar sempre de plantão para vocês, né? 0 operadora 11 944 94 50 23. O que nós queremos aqui no Tudo Posso é esclarecer questões para vocês, sejam essas mais burocráticas, né? A desaposentação, o novo palavreado na vida do trabalhador, do aposentado brasileiro, ou mesmo situações mais tranquilas. Nada de pulga atrás da orelha para você que acompanha o nosso programa. Mas agora a gente vai então para um rápido intervalo e na sequência tem musical. O mundo mágico de Peter Pan vai invadir aqui
o nosso programa, o nosso Tudo Posso. É hora realmente de chamar a criançada na sala para vocês acompanharem. Uma entrevista, nós vamos conhecer um pouquinho da história desses atores e depois, é claro, eles vão mostrar todo o colorido da Terra do Nunca pra gente aqui no Tudo Posso. Intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouquinho.